Ok, vamos lá. Convidar o pessoal. Esperar o Thiago e o Rick entrar. Opa, o Thiago já tá aí. Cadê você, Thiago? Já aceitei aqui. Ah, boa. Fazemos. Amém, Anderson. Bom? Bom? Almoçou? Bom, paz Deus a todos. Oi? Almoçou? Ah, rápido. Eu 5 nem minutos. almocei. Eu nem almocei. Eu, eu nem ia almoçar e o Rick falou, vou atrasar um pouco. Aí eu olhei, tinha 5 minutos, falei, acho que dá tempo. Mas daquele jeito, né? Igual colher de pedreiro. Eu Rick, Qualquer coisa para nós acho que... fazer. Qualquer coisa para Oi? nós ver. Dá para nós ver se domingo fica bom ou outro dia, ou outro horário, né? Hoje eu me atrasei, eu quase me atraso um pouquinho, que hoje estourou o pneu do caminhão lá e tem borracharia e tal. Mas no demais, tá ótimo. Isso aí, bom. Eu acho que o Rick chega daqui a pouquinho, mas acho que dá pra gente ir tocando, né? Dá sim. Então vamos lá. Não dá pra... Hoje nós vamos falar principalmente sobre a ceia, né? A ceia do Senhor. Ou a Santa Ceia, como algumas igrejas chamam, né? O início dela, o princípio dela aconteceu no Egito, né? O povo de Israel ele passou 430 anos aproximadamente escravizado pelo Egito. E durante aquele período, Deus falou para Moisés a respeito de Faraó sobre eles estarem destruindo, matando o seu primogênito, né? Deus se referia a Israel como seu primogênito. Salvo engano, o texto está em Êxodo. Deixa eu ver rapidinho aqui, só para poder já dar sequência. Enfim, o Senhor chamou Israel, não tenho certeza agora do texto aqui. Vamos lá. Tá. Não, não é 2, não. Bom, enfim. Vamos lá. E Deus chamou Israel de seu primogênito, tá? Com o passar do tempo ali, do Egito, o povo foi se multiplicando, né? E Deus decidiu que retiraria o seu povo da escravidão, né? Eu vou falar assim, bem resumido mesmo, para também não se tornar algo muita informação, né? A gente dá para dar uma resumida para chegar no principal assunto, que é a ceia. O nome Páscoa, ou Pessa, que é a festa deles, se refere à passagem, à raiz da palavra passar. Porque quando Deus avisou os israelitas que ele, depois de ter já passado aí 10 pragas para retirar o povo do Egito, 9 pragas, a 10ª praga ela seria a morte dos primogênitos, assim como o faraó estava destruindo o primogênito de Deus, que foi quando ele se referiu a Israel, assim Deus também mataria todos os primogênitos de todas as casas dos egípcios, incluindo o primogênito de todo animal. E para que isso não acontecesse com os israelitas, o Senhor ordenou que cada um deles tomasse um cordeiro de 1 ano de idade, sem mancha, tinha que examinar eles por 14 dias, por 4 dias ele era examinado, o Rick chegou, desculpa. Por 4 dias ali ele era examinado, e depois de 14 dias, que era o primeiro mês do ano, salvo erro,
o nome era Aviv, depois passou a se chamar Nisan, né, depois do período babilônico, adotaram nomes babilônicos para o mês. Então, entre o dia 14 e 15 aí de Nisan, eles iriam degolar esse cordeiro, pegar o sangue do cordeiro com o hisopo, passar nos umbrais da porta, nos beirais, nas laterais e em cima, né, passando ali, e fariam uma refeição, e essa refeição seria com esse cordeiro, o cordeiro seria assado inteiro. Não fosse suficiente para se fosse mais do que suficiente para uma família, eles chamavam a casa mais próxima para fazer a refeição junto. Tinham ervas amargas também, para poder se lembrarem do tempo da amargura, né, que viveram ali no Egito. E os pães eram pães ázimos, pães sem levedura, sem fermento, porque eles, lembrando de que precisariam sair às pressas do Egito. E se nós trouxermos no contexto também, mais para frente no Novo Testamento, o fermento também passou a ser um símbolo de pecado, né? Mas o Rick chegou. Mas eles faziam dessa forma o pão sem fermento e eles comiam aquele dia, faziam a refeição. E quando passasse, eu acho que eu mandei um convite aqui errado, mas tá bom. E quando passasse o destruidor que seria enviado para... Pronto, consegui, Rick. Agora a minha cabeça não faz duas coisas ao mesmo tempo, vocês sabem, né? Vamos lá. Então vamos lá, retornando, desculpa. Tá? Quando Deus determinou aí e decretou a ordem de o primogênito, todos os primogênitos do Egito serem mortos, aconteceu esse fato de que eles pintaram, passaram sangue nos umbrais da porta, e durante a noite, quando o destruidor passasse para retirar a vida dos primogênitos, ao ver o sangue no umbral da porta, ele passaria por cima daquela casa. Daí se dá o nome Pessa, porque se refere ao passar por cima. Então Deus passou, o destruidor passou por cima e foi para a casa dos egípcios. E ali houve morte e pranto em toda a terra do Egito. E acontecido isso, o faraó determinou que eles fossem embora, saíssem com muita pressa ali. E saindo na pressa, eles comeram a refeição rapidamente, pegaram tudo que tinha, enrolaram nas capas, pediram para os egípcios, como Deus lhes ordenou, ouro e prata, e ganharam muita coisa. E com isso eles saíram. Aí houve a passagem do Mar Vermelho, Deus os guardou, a coluna de fogo de noite, a coluna de fumaça de dia, toda aquela história. E depois, a Páscoa ela continuou sendo celebrada todos os anos, no primeiro mês do ano, que era o mês de Nisan, e exatamente entre o dia 14 e 15, que hoje para nós seria entre março e abril. Varia um pouco a datação, porque o calendário judaico ele é baseado nas fases da lua, enquanto o nosso calendário ele é um calendário solar, de acordo com os giros que a Terra dá em torno do Sol. Então ele dá uma certa variação justamente pelo período. Para nós vai cair aproximadamente entre março e abril. Durante o exílio, né, o primeiro exílio, os meses mudaram, como eu falei, foi mudado o nome. E aí, posteriormente, eles eram celebrados dessa mesma forma, mas aí já no período entre o primeiro e o segundo templo, não lembro exatamente a data, tá? Mas aí começaram a ter algumas mudanças, ela foi evoluindo a Páscoa judaica, e ela passou aí ser celebrada da mesma forma, tinha o cordeiro, mas o cordeiro ele era levado para o templo, lá ele era sacrificado, as famílias pegavam a sua porção de cordeiro e levavam para casa, e ali faziam refeição com as famílias. E nessas refeições eles utilizam 4 cálices, né, diferente da primeira vez em que foi feita a Páscoa, né? E diferente do que hoje conhecemos como a ceia. Mas eles utilizavam 4 cálices, que o primeiro cálice ele era chamado do cálice de Kiddush, que era o cálice da santificação. O segundo cálice, eu não vou entrar em detalhes de todos, tá? Era o cálice Magid, era o cálice que eles contavam essa história, a história de que Deus libertou o povo da terra do Egito. O terceiro era o cálice Birkat Hamazon, que era o cálice da bênção do alimento, ou a bênção para a refeição. E o último, o cálice Halel, que... Oi? Falou alguma coisa, Thiago? Não. Você falou? Tá. O cálice Halel, que era o cálice do louvor, onde ali eles entoavam o Halel completo, que era do Salmo 113 ao Salmo 118. Assim eles faziam a Páscoa, né? Cada cálice tinha um significado, santificação, libertação, redenção, louvor. E eles faziam parte do ritual Seder, né? Que é a ordem
A Páscoa foi celebrada, como celebrada durante o Êxodo, ela foi mantida como uma festividade importante ao longo de toda a história judaica. Ainda hoje, é uma das 3 festas principais, que é o Shavuot, o Pessa e o Sukkot, acho que é. Eu não me lembro o nome exatamente, né? O segundo cálice, Carol, é o cálice de Magid, que é o cálice da narração, onde conta a história. Carol fez a pergunta aí. Conta a história da Páscoa, né? Após a instituição da lei e do templo, a Páscoa passou a ser celebrada dessa forma que eu estava falando, né? Um festival religioso. Você levava o cordeiro, eles sacrificavam, o sangue era derramado sobre o altar, você pegava a sua porção do cordeiro e levava para casa, e ali você fazia uma festividade em família, né? E cada um comia ali a refeição com as ervas amargas. Tem todo um ritual, o prato correto de ser utilizado, o cálice, eles colocam a gota num dos cálices e tiram 10 gotas, né? Para poder, como se estivesse ali diminuindo a alegria daquele momento pelo fato deles não se alegrarem nem mesmo na morte dos vossos inimigos, né? Nem mesmo na morte dos egípcios. Então é todo um ritual, né? Houve mudanças conforme o tempo, mas isso era a Páscoa do ponto de vista judaico desde quando saiu do Êxodo, desde quando saiu da terra do Egito e permaneceu aí por um longo tempo. Depois, com a destruição do templo, né, em 70 depois de Cristo, obviamente, parou os sacrifícios que eram feitos no templo, mas a Páscoa ainda continuou sendo celebrada nas famílias até o dia de hoje. Eles ainda fazem essa refeição, porém já não há mais o sacrifício que era feito. E quando Jesus esteve aqui na Terra, durante a sua infância, durante o seu tempo de jovem, até chegar à sua idade adulta, até chegar aos 33 anos de idade, que é a idade que ele morreu, Jesus participou de todas as Páscoas da sua vida. Porque nós temos que lembrar que antes de nós tê-lo, nós termos ele como nosso Cristo, como nosso ungido, nosso Redentor, ou como Messias, ele era um judeu. Então ele celebrou, ele tomava o vinho dos 4 cálices, ele comia do cordeiro, ele provava das ervas amargas, e ele celebrava uma Páscoa como todo judeu. Inclusive, na festa da Páscoa, dos dias da Páscoa, ele se ajuntou com seus discípulos e ali eles celebraram a Páscoa. E durante essa celebração foi quando ele ressignificou a Páscoa, oferecendo ali a si próprio, dizendo, né, que ele haveria de morrer e ele seria este novo cordeiro pascal. Já não seria mais o sacrifício de um cordeiro que levariam para o templo, ele seria degolado e o sangue jogado sobre o altar, e depois as pessoas provarem deste cordeiro e dos pães ázimos, mas ali, não para a libertação do Egito, mas ele ressignificou a Páscoa como sendo a libertação dos cristãos, sendo libertos aí do pecado e de toda a impureza, né, através do seu sangue, e ali no lugar do cordeiro, nós também provando a nossa Páscoa, que seria a ceia, do seu corpo e do seu sangue. Obviamente que não acho que mais à frente podemos até falar disso, obviamente que quando nós tomamos ali o vinho simbolizando o sangue e o pão simbolizando o corpo de Cristo, nós não estamos tomando sangue e carne. É uma simbologia como ele deixou para nós, né, explicando ali para nós fazermos... algumas igrejas fazem semanalmente, mensalmente, né? Eu entendo, isso é meu ponto de vista, que assim como a Páscoa judaica ela é feita uma vez ao ano, a ceia também para nós seria, dando continuidade, uma vez por ano, este ritual da ceia. Então ali Jesus, ele, para nós cristãos, ele encerrou a Páscoa como comemoração da libertação do Egito e deu aí um novo significado, trazendo para nós a ceia. Rick ou Thiago, quem quer dar sequência? Então, muito interessante que você falou da Páscoa, né? E o que ela simboliza. Até Cristo, ela é o maior símbolo da escravidão, do êxodo e de uma memória de amargura. E a partir de Cristo, ele transforma isso, né? O que é a amargura, a tristeza, vira esperança, vira a redenção. E Jesus fala, né? Não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. Ou seja, é a última Páscoa / ceia que Cristo participa,
Então ali ele transforma algo que é passado, algo que era só de judeu, e vira a esperança do gentil também, de toda a humanidade. Passa a ser não só a recordação do sacrifício, mas também a esperança que ele voltará. E ele vai implantar o seu reino descerá, e participaremos com ele novamente neste reino, né? Que será a melhor de todas as ceias, né? E que haja esperança em nós, de esperar por este grande dia. E como você falou muito bem, Anderson, não podemos, assim, acreditar na transubstanciação, porque se levarmos isso no sentido literal, todas as nossas ceias que acreditamos assim sendo, estaremos novamente crucificando Cristo. E muitos perguntam, né? Cristo, ele institui a ceia, ele participa da última Páscoa, fazendo uma transição para a ceia. Ela é tão literal como espiritual. Então você percebe ali no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, que o povo não entendeu muito bem essa tratativa da ceia. E os primeiros que chegavam comiam demasiadamente e bebiam demasiadamente. E os últimos que chegavam, às vezes ficavam sem poder participar, ou ficavam com as sobras daquilo que ficava à mesa. E muitos hoje não entendem o porquê que a igreja, no decorrer do tempo, fez que todos bebessem de uma mesma porção do cálice e de uma mesma porção do pão. E muitos ainda não sabem o porquê que todos participam da Santa Ceia hoje, comem um pedacinho de pão e bebem um pedaço de cálice. Por quê? Porque indiferente da tua classe social, se você é branco, negro, pardo, né, feio, bonito, se você veio de longe, de perto, se naquele momento você é rico ou pobre, todos ali comem a mesma porção, porque todos receberam o mesmo amor de Cristo, a sua morte, por remissão dos nossos pecados. Todos temos a mesma porção do amor de Cristo. É por isso que comemos a mesma porção do pão e bebemos a mesma, vamos dizer, quantidade do cálice. Porque naquele momento que estamos relembrando, no nosso coração tem que estar o sentimento que todos ali são participantes e merecem a mesma porção de Cristo. E estamos na mesma esperança de, naquele grande dia, cear com Ele novamente, né? E muitos interpretam isso de forma errada, porque todos nós somos indignos. Ninguém de nós tem obra suficiente para se salvar. Porém, quando nos sentimos indignos, Deus, pelo seu Espírito Santo, nos faz dignos de poder participar. E muitos acreditam que pedindo perdão para o seu irmão ou estando em paz com a igreja, ele está digno. Mas o verdadeiro sentimento de todo aquele que participa da ceia é naquele momento recordar e ter a esperança e estar no seu coração que todos que estão participando merecem receber o mesmo amor e carinho de Cristo. E uma coisa que eu percebo, que eu acho falho no sistema, é somente batizado poder tomar a ceia, batizado literalmente nas águas, e somente pessoas da mesma instituição, pois a ceia é para todos que creem em Cristo e receberam o seu Evangelho.
pode complementar, Rick, que daí mais para frente eu volto com o assunto. Tá ouvindo bem aí? Tá uma chuva forte aqui. Então, eu acho interessante essa parte da ceia, porque a gente só vai encontrar isso nas falas de Jesus, Jesus explicando o que é a ceia, e quem vai detalhar melhor sobre isso é Paulo, né? Eu acho interessante que Paulo detalha, ele dá o evangelho em doses homeopáticas, né? Ele não fala tudo de uma vez só. Então, aqui na carta, 1 aos Coríntios 10, 16, ele fala isso aqui. Eu falo para homens sábios, julgai o que digo. O cálice de bênção que nós abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que nós partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos somos participantes de um só pão. Essa é a versão da King James, 1611. 1 Coríntios 10, né? 1 Coríntios 10, de 15 a 17. Então, aqui ele só fala do cálice da bênção. Como o sentido do cálice. Isso aqui já deixa claro que o Tiago falou da transubstanciação, né? Que nós não estamos bebendo o sangue, como a tradição ensina, a tradição romana, que a partir da oração o vinho se torna sangue e a hóstia é o corpo, né? Paulo refuta isso dizendo que é a comunhão com o corpo, a comunhão com o sangue. Então, a princípio, fica fácil de entender quando ele fala do cálice da bênção. Mas aí quando ele vai aqui no capítulo 11, vamos lá, 1 Coríntios continua, capítulo 11, do verso 26, ele fala: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, seria uma forma de um evangelismo, porém é um culto voltado só para os membros, né? Então nós proclamamos entre nós mesmos a morte do Senhor. Verdade. E que sentido tem a morte do Senhor? Por que ele morreu? Por que nós anunciamos a morte? Qual é o significado? O único sentido da morte do Senhor é o perdão dos nossos pecados, é a remissão da nossa maldade, a remissão dos nossos pecados. Então, quando nós estamos proclamando a morte do Senhor, nós estamos reverenciando mais uma vez o sacrifício da cruz, agradecendo, sendo gratos a Deus, e então nós entendemos. Porque nós somos participantes de um cálice de bênção. Porque a bênção que Paulo fala, o cálice da bênção que nós repartimos, é a bênção do perdão, da remissão do nosso pecado. Então nós estamos em um dia de celebração. A ceia tem um sentido fúnebre, né? Direcionado para um lado mais triste, recordando o sofrimento, mas ela também tem a celebração. Nós estamos ali para celebrar a remissão do nosso pecado. Mas aí continua, ele fala que o verso 27, o verso tão complicado, né, que traz tanto problema. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ora, se nós tomamos um cálice de bênção, como eu posso ser culpado do cálice da bênção? Por tomar o corpo indignamente, tomar parte da ceia indignamente. E o que é estar indigno? O que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo. Come indignação para si mesmo, condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Então nós temos que ter a consciência do momento que nós estamos. É até uma orientação passada, alguns têm essa tradição, de que se você está em pecado é considerado que não tome a ceia, né?
não tomar a ceia. Mas o verso 28 não dá essa orientação. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. De modo que, se eu vou me examinar a ceia, me examinar, não posso tomar indignamente. Se eu encontro em mim pecado, não posso tomar a ceia estando em pecado. Então, a minha atitude é me reconciliar com o meu Senhor e me reconciliar com o meu Deus. Quanto a discernir o corpo do Senhor, nós vemos no verso 30 aqui. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. O corpo do Senhor, o corpo de Cristo, é referido sempre em dois aspectos, aqui em dois contextos. O corpo de Cristo, ele ofereceu a si mesmo em sacrifício, então a ceia é um símbolo, a comunhão do corpo de Cristo, mas a igreja também é tida como corpo. A igreja também é corpo de Cristo. Então, quando nós não discernimos o corpo do Senhor, nós incorremos no risco de não discernir o sentido da ceia, mas também não discernir o corpo de Cristo, que é a igreja. E por isso, por causa disso, muitos estão fracos, enfermos entre vós, muitos dormem, simbolizando para a morte espiritual. Né? Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, aqui convir também como discernir o corpo do Senhor. Aqui Paulo está falando da ceia num contexto diferente do que é hoje, né? Eram as festas de amor. Que em outro livro fala das nossas os pecadores, né, são manchas nas nossas festas de amor ou festa de caridade. Então não era um culto específico como hoje. Domingo é o culto da Santa Ceia, não, era a festa do amor. E na festa do amor cada um levava comida. Eu sempre considero que o que nós temos próximo hoje da Santa Ceia, eu falo brincando, é o nosso ensaio com lanche. Dentro da visão CCB, você faz uma reunião, um ensaio com lanche na igreja, embora que lá era nas casas. E cada um leva, se alimenta, e em determinado momento daquela festa de amor, ali se separava um momento para servir o cálice da bênção, e para servir o pão. Nesse momento é que acontecia dos ricos chegarem, comerem primeiro, se embebedarem, e quando chega a hora de servir a ceia, não tem reverência nenhuma. Nesse momento ele não discerniu o corpo do Senhor, que eram os pobres, que chegariam antes, famintos, e acabavam passando fome. Tomou a ceia indignamente porque ali ele desprezou o seu irmão. Ali ele comeu mais, na festa do amor. Olha que interessante, onde seria uma festa de amor, eu vou simplesmente para suprir minha fome, e esqueço que o meu irmão também tem fome. Por isso Paulo fala, se alguém tem fome, come e beba na sua própria casa. Não vai lá para dar escândalo. E já incorre no pecado da glutonaria. E já vamos abrindo para outros campos aqui. Nesse momento, discernir do corpo do Senhor se envolve tanto a ter a atenção com o meu irmão, quanto a saber que eu não estou ali simplesmente nessa festa. Eu preciso ter a consciência da morte do Senhor e deste favor imerecido, dessa gratidão que eu preciso oferecer, dessa gratidão que eu preciso entregar. Então, há um momento da ceia, e ali é o corpo do Senhor, a comunhão do corpo e do sangue. Nesse momento, eu estou celebrando isso, anunciando a morte do Senhor, a remissão de pecados e a volta do Cristo. Mas durante todos os demais dias, é preciso relembrar a morte do Senhor. E se eu não tenho um ritual de ceia para que eu possa distinguir o corpo do Senhor diariamente, a minha maneira de distinguir o corpo do Senhor é distinguir a igreja, tendo cuidado da igreja em si, para que não enfraqueça. Você pega aí. Só falar com o meu menino aqui, irmão. Dá licença. Tá sem áudio. Lembrando Falei pra você, que... não,
Lembrando que o corpo do Senhor não é assim em si. Isso, eu ia falar exatamente. Você dá uma continuidade, eu estou pegando aqui só a Bíblia aqui embaixo. A participação da igreja naquele momento. O corpo do Senhor ali era os 12, né? Pode continuar. Estou pegando aqui. É que eu Como apoiei aqui o meu. Como o Rick falou, né? A coisa mais importante é você entender o que significa. Entendendo o que significa, logo, o teu irmão, que é semelhante a ti, tem que estar na mesma comunhão, no mesmo entendimento, de participar, recebendo o mesmo direito, né? A mesma bênção, porque todos ali estão na nova aliança. A nova aliança é o sangue derramado, dando-nos a condição de nos ligar novamente com o Pai. Né? Essa nova aliança é o livramento do juízo. Os judeus que ainda participam da Páscoa, eles acreditam num novo livramento. Mas nós que participamos da ceia, nós já estamos livres do inferno e do juízo. Né? Achou aí, Anderson? No texto que ele fala lá sobre a ceia, né? Queria levantar essa questão com vocês. No texto que ele fala sobre a ceia, Mateus 26, verso 26 ali, ele está falando da Santa Ceia. Né, da ceia do Senhor, está celebrando, né? No caso, celebrando junto com os discípulos. E no verso 29, ele fala: eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino do meu Pai. Sobre esse verso que eu queria saber o entendimento dos irmãos a respeito disso. Do fato dele não beber deste fruto da videira. Ele está falando exatamente o que vocês pensam, né, a respeito. Ele estava realmente falando do vinho, do tomar o vinho com eles? Ou ele se referia a que tipo seria de cálice deste vinho que ele não beberia? Vai aí, Rick. Eu entendo que seja simbólico. Porque, como acabamos de ver aqui, a gente está anunciando a morte. E Paulo fala: toda vez que beberes esse cálice e comerdes esse pão, anunciais a morte do Senhor até Sim. que ele venha. A partir do momento que ele vem, ele foi o primeiro a anunciar a sua morte. Ele foi o primeiro a participar da ceia. Nós continuamos essa tradição de anunciar a morte por remissão de pecado. Não há por que ele vir tomar uma ceia e uma segunda vez anunciar a sua morte. A não ser que essa ceia vai mudar o significado. Verdade. A ceia é uma celebração anual. Com o Senhor, nós não temos uma necessidade de celebrar e lembrar que ele morreu, lembrar que ele nos perdoou, porque então nós já estaremos na eternidade, num corpo perfeito, glorificado. Eu acredito que não haverá necessidade desta ceia literal. A ceia será nós estarmos com o Senhor. E ele é a árvore da vida que produz folhas e frutos, né? Que produz saúde para as nações. Então ele é a videira. Exatamente como eu penso. Das varas. Eu comungo do pensamento seu, Rick. Você também, Thiago? Como que você vê? Deixa eu pegar o texto que o cara falou. Ele fala isso anteriormente à sua morte, ou seja, ele ia beber o cálice. Isso. Né? Ele ia beber aquele cálice e após isso não tem mais. Mas vai participar novamente depois do casamento, na festa de bodas, participando de todos nós. Eu vou dar atenção pelo que o Caio me falou ali, que é interessante. 1 Coríntios 10:17. Estou aberto aqui. Na verdade, eu li e acabei passando esse versículo e não expliquei essa parte. O texto está aberto aqui, Thiago. Vou pegar o 15, amigo.
Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção, olha, de bênção, não é mais maldição. Por quê? Sim. Né? Que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos, não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, ou seja, espalhados no mundo inteiro, correto? Somos um só pão, porque a igreja é uma só. A igreja é uma só. O corpo de Cristo é um só. Logo, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Top nesse assunto. E muitos, e vocês acham que muitos não acabam idolatrando a ceia, o pão e o cálice? Muito. Demais. Já vi caso de fazer um enterro ali, fazer uma oração, e nossa, e eu imagino você não volta 3 dias depois para ver o que acontece. Mas aonde chega a ignorância, né, ou a simplicidade demasiada da pessoa, né? É acreditar que realmente o que ela comeu ali, sem entender que é a comunhão, né? É você estar ligado em Cristo. E a igreja é no mundo inteiro, não é só a tua instituição. Mas a igreja de Cristo é uma só. O corpo é um só. O pão é um só. Você pode até ali fazer 2, 3 pães, né? Eles acham errado, né? Eles fazem um pão só. Mas aqui está dizendo que a igreja, o corpo e o pão é um só. O cálice é um só. Por quê? Porque é o sangue de Cristo. Não é o cálice, o vinho ou o copinho. Mas é Cristo. A aliança é uma só. Gentil, judeu, grego, a aliança é uma só. Fomos remidos, né, pelo seu sacrifício. Na redenção da vida eterna que nos aguarda, já não estamos mais sobre o julgamento do juízo. Né? Por isso, indiferente se é num copo de vidro, num copo de plástico, de madeira ou em vários copinhos, é o sentimento que você está ligado em Cristo. E você é um só com Ele. E o irmão que está do teu lado tem o mesmo direito, recebeu o mesmo amor. O sacrifício foi para você, foi para ele e para todo aquele que nele crê. Exatamente. Aí, tem um pedido aqui, ó, de... Aí. Ah, tá. Ricardo comentando ali. Isso. Olha quem tá aí, Rick. Deus. Amém. Amém. Vamos tomar uma de live já. Vamos começar a cobrar do cara. Que bom ver vocês, meus irmãos. Olha, que alegria. Já chegou no sítio, Caio? Já voltei de lá. Estava lá na roça, agora voltamos aqui para casa. Começou a chover, daí começa a ficar ruim, barro na estrada, essas coisas. Mas que bom. Esse assunto aí eu amo muito esse assunto aí, é um assunto muito pertinente, interessante. E estou gostando da conversa de vocês. Comecei ouvindo o Rick, cheguei agora há pouco, né? E achei muito importante, né, a fala dele com relação às formas de se enxergar a questão da ceia. Aí, se eles tiverem paciência um pouco, eu entro aí para ouvir, se puder contribuir também, a gente está por aqui. Com certeza. Ô, Caio, como que você vê o quesito da participação literal mesmo, não só da liturgia, mas a amplitude disso para o lado espiritual, do sentimento do individual e do coletivo na participação da ceia hoje? Bom, eu acredito que o que Cristo quis ensinar, principalmente naquele evento da ceia, é
é muito mais no âmbito espiritual do que de uma cerimônia em si, com certeza, né? E assim, Cristo sendo judeu, né, Paulo mesmo fala que ele nasceu debaixo da lei, então Cristo com certeza aquela dali não foi a primeira vez que ele participou da Páscoa, né? A Páscoa, a Pessah judaica, e isso até eu acho muito importante a gente frisar. Normalmente a gente participa, né? Eu estou falando aqui com irmãos da congregação, eu, por mais que estou assim, barbudo, tudo a gente congrega bastante na congregação, também tem amigos lá, me batizei na congregação, e normalmente os irmãos vão confirmar isso daí. Participa normalmente com aquele sentimento de lamentação, de tristeza, um choro, uma angústia, é assim ou não é? Sim. Né? Mas a gente vê que quando o Senhor Deus deu a ordenança da Páscoa lá no Êxodo, o sentimento deles não era para ser esse sentimento de pesar, de tristeza, pelo contrário, era um sentimento de júbilo, porque Deus, por meio de Moisés, ordenou que eles comemorassem a Pessah, a Páscoa, ainda dentro de um cativeiro. Deus não tirou eles do Egito e falou, agora vocês comemoram porque eu tirei vocês. Não, vocês vão comemorar por fé, porque no dia de amanhã vocês vão estar livres desse cativeiro. Foi nesse âmbito, né? Então, e ali houve uma comemoração, o cordeiro, é claro, sacrificado, isso tudo apontava lá na lei para a literalidade que se cumpre em Cristo, né, o sangue nos umbrais das portas. Então, hoje eu vejo a ceia, depois que Deus concedeu esse entendimento, com outra ótica, por outra perspectiva. É mais no sentido de regozijo, porque se não fosse a morte de Cristo, nós ainda seríamos escravos do pecado. Mesmo então hoje, habitando em carne, e dizendo que dentro do nosso DNA está ali impregnado o pecado, eu não sou mais escravo do pecado. Assim como aquele povo estava dentro do Egito, mas Deus pediu para eles comemorar porque eles não eram mais escravos do Egito. É nesse sentido e nessa perspectiva, né? E aí, quando a gente vê Cristo fazendo aquela cerimônia da Páscoa, não foi a primeira vez. Ele sendo judeu, eles comemoravam a Páscoa todos os dias. Era o mês de Abib, aos 14 dias do mês de Abib, que era ali em média no nosso calendário de março para abril, ou o mês de Nissan, né? Depende dali se é antes da Babilônia ou depois do cativeiro babilônico, que houve uma mudança na nomenclatura dos meses. E aí, então, eles comem ali da Páscoa. Aí, dentro da semana da Páscoa, existem as rodadas de cálice. Então, aquela rodada ali não era a primeira. A gente pode pegar pelos evangelhos, falando da cerimônia ali da Páscoa em si, de Cristo ali com os seus discípulos. A gente vê que tem o cálice da ação de graças, existe outros cálices ali com outros nomes também, que aí são trabalhados ali na cerimônia. Então, quando a gente vê isso, a gente vê puramente a tradição judaica, Jesus Cristo cumprindo, mas agora ele eleva o sentido. Assim como ele fez outras vezes com a lei, ele também eleva esse sentido com a cerimônia. Ali ele faz o quê? Ele reparte o pão e fala aos seus discípulos, né? Tomai todos e comei. Fazer isso em memória de mim. Esse é o meu corpo, que será repartido. Então ele estava falando o quê? A respeito da sua morte. Mas lembrando que Jesus também falou que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele não produz frutos. Então, um só grão de trigo, quando cai na terra, ele produz muitos grãos de trigo. E é nesse sentido que eu vejo que Jesus estava querendo dizer ali, que o fato de ele morrer, simbolizando aquele único pão, depois sendo repartido, seria a multiplicações. Não seria só mais um Cristo, mas seriam vários Cristos a partir da sua morte.
isso nas pessoas dos seus discípulos. E a gente vê isso através das cartas do Novo Testamento, e também os profetas já falavam isso, quando menciona que haveria só um cabeça, né, e Judá e Israel se congregariam e formariam, né, um só povo novamente. Oséias fala isso, acho que 1 de Oséias, lá no versículo 11 ali. E Paulo desvendou esse mistério, né? Paulo, ele traz lá em Efésios 3, versículo 3 ao 6 ali, a respeito de alguma coisa que estava em oculto até na plenitude dos tempos, e o Senhor faz ele saber esse mistério. E os gentios e os judeus são cordeiros das promessas aos judeus, formando um só corpo, né? E entra aí nessa questão do corpo em que Jesus trata a respeito do repartir, e ele sendo cabeça. Então, quem é o pão? É Cristo. Mas nós formamos o corpo, nós somos o pão. Por isso que eu vejo muito mais significado no sentido lá que Paulo trata em 1 Coríntios 11, ali a partir do 17, onde vocês estavam trabalhando, o sentido de que não é o pão físico, mas é no sentido do pão espiritual. Parte de um pão físico, sim, não estou negando isso. Parte de um pão físico. Mas se reúnem, né, ali para partilhar do que tem. A gente sabe que a realidade, principalmente da igreja de Jerusalém, naquela época que Paulo estava escrevendo, era drástica. Eles tinham sido confiscados todos os seus bens, a perseguição, a morte, enfim, tudo era terrível. E então, sempre quando Paulo fazia as viagens missionárias, eles traziam recursos à igreja de Jerusalém. Só que aqui, como nós estamos falando da igreja de Corinto, existiam alguns pontos que eram necessários serem corrigidos. E a gente sabe que a idolatria dentro do território de Corinto era muito avultada, era grande, né? Então, Paulo precisava corrigir algumas questões. Então ele começa a trabalhar, eu vejo ali desde o capítulo 8 de 1 aos Coríntios, essa questão, né, da gente se abster de algumas coisas e se alimentar, conhecer, não conhecer e tudo mais. Né? A diferença de você ter consciência de que o ídolo não é nada no mundo, mas para aquele que é fraco, acaba comendo, né, por ver o exemplo de alguém que é mais consciente, tem o conhecimento de que o ídolo não é nada, acaba caindo em pecado, então a gente não deve comer, deve evitar as coisas sacrificadas aos ídolos, não por conta do mal que aquele alimento vai trazer a nós, mas por conta da consciência alheia, do nosso irmão que não tem essa firmeza na fé, tem alguma dúvida. Paulo trabalha isso também lá na carta aos Romanos, no capítulo 14. E aí, o que eu vejo aqui? Na verdade, aquele assunto sobre o véu ali no meio, ali desse assunto, depois do capítulo 10 encerrado, ele começa o 11 falando sobre o véu, é alguma coisa que ele solta ali, mas depois ele volta para o foco do quê? Da comida, né? Ele estava lá no capítulo 10 falando sobre o alimento sacrificado a ídolos, que era o que acontecia muitas vezes naqueles banquetes da idolatria lá de Corinto, oferecendo aos deuses. Tinha o templo de Apolo, né? Na parte baixa de Corinto, na parte alta tinha o outro templo, não lembro agora se era Afrodite, ou Afrodite foi o templo que tinha sido destruído, me desculpem, não recordo agora, mas acontecia que naquelas festanças regadas a banquete, aquilo que sobrejava era levado aos açougues, né, era levado aos açougues, e por isso que Paulo orienta, quando você vai ao açougue comprar alguma coisa, não pergunta a origem, vai lá, compra, para você não ter o problema na tua consciência depois. Agora, o problema é se os membros de Corinto, eles estavam participando de forma cerimonial com aqueles alimentos, juntamente do povo idólatra. Essa era a questão ali que Paulo estava querendo tratar e corrigir. Então, ele trabalha isso aí, principalmente no capítulo 10 aqui de Coríntios. Por isso que ele fala, né, que a gente não deve participar, porque aquilo lá está sendo banquete a demônios. E nós não podemos estar participando lá do banquete aos demônios e depois no ajuntamento cristão, que a gente vai ali partilhar do que tem. Aqueles que têm mais acabam levando mais, aqueles que têm menos levam menos, e aqueles que não têm nada participam da mesma forma. E é isso que Paulo está querendo falar.
E aí no capítulo 11, aqui a partir do 17, ele vai falar a respeito disso, daqueles que estavam se antecipando, aqueles que levavam, é claro, os alimentos, né? E se antecipavam e deixavam aqueles que chegavam por último, sem nada. E eles chegavam com fome e continuavam com fome. Enquanto eles estavam embriagados, fartos de comida, e aí Paulo fala, vocês estão envergonhando a igreja de Deus. E a igreja de Deus, o que ela é? É o corpo, eles são pequenos cristos, como o pão repartido. Então, um dos princípios ali que eu enxergo principalmente na ceia de Cristo com os apóstolos e que era para ser feita depois, é essa questão da gente ter esse sentimento de repartir, né? O que é meu não é só mais meu, é nosso, né? E a gente viver nessa comunhão, nessa união como igreja. E se a gente se preocupa com nós mesmos, olhando só para a nossa própria barriga, né? Só para o nosso próprio umbigo, nosso ventre, e não olhamos a necessidade do nosso irmão, será que nós estamos sendo de fato cristãos? Será que nós estamos sendo de fato o corpo de Cristo nesse sentido? Né? Porque se eu estou farto, mas eu vejo a necessidade no meu irmão e eu podendo ajudar não ajudo, então eu não estou discernindo o que é o corpo de Cristo. É nesse sentido. Aí eu não estou discernindo o que é o corpo de Cristo. Então eu vejo por aí, meus irmãos. Não sei se vocês conseguiram acompanhar a linha de raciocínio, se não está claro, mas é nesse sentido. Eu entendi. Tem um assunto aqui. Mediante o que a gente estava comentando antes, e agora o Caio explicou até melhor, eu volto aqui, Coríntios 10. Isso. Coríntios 10, 17. Que eu tinha lido aqui, mas acabou me fugindo de comentar sobre isso. Você bem colocou. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos somos participantes de um só pão. A ceia sempre é vista como isso, o corpo e sangue do Senhor. No dia específico da Santa Ceia, é assim que nós entendemos. A gente não tem nem esse conhecimento aqui do que Paulo falou. De modo geral, isso não se é aplicado. Mas se nós somos o corpo do Senhor e ao mesmo tempo nós somos o pão, então é preciso ter a partilha. O que nós dizemos de saber que hoje, por exemplo, é sábado? Se domingo que vem eu tivesse a Santa Ceia, o rito da ceia na minha comum, de fato, a partir de hoje, Satanás levantaria com mais força na minha vida, e essa semana seria a semana mais terrível do ano, para que eu me enfraquecesse de tomar a ceia, para que sempre eu dissesse, a partir de hoje eu vou entrar em oração, vou entrar em vigilância, porque domingo é a Santa Ceia, eu tenho uma semana de muita luta, de muita guerra. Mas se eu sou o corpo e se eu sou o pão, eu faço parte da ceia. Então, isso cai para o misticismo, né? E a gente, de fato, acreditou. Interessante é que depois que o Senhor me fez entender essa parte, na semana da Santa Ceia, uma semana de luta, como todas as outras. A guerra acabou. A guerra acabou, né, Henrique? A guerra acabou. A guerra que você vê, ela só continua. Você já vem trazendo uma luta de muito tempo naquela semana. Exatamente. O adversário opera na sua não vida, aquece mais. Ele já está agindo na tua vida. Então, naquela semana não foi nada demais. A impressão que se dava, né, é que chegou exatamente como você disse, naquela semana, parece que a fornalha ainda tem até o termo que alguns irmãos falaram, irmão, essa semana a fornalha aqueceu 7 vezes. O adversário levantou para eu não tomar a ceia. O meu chefe brigou comigo, um irmão não me saudou na rua, aí já ficava desesperado. Alguém tem o telefone desse irmão? Eu preciso ligar e pedir perdão para ele, porque ele não... Olha só, eu preciso ligar para pedir perdão para aquele irmão, porque ele não me saudou. A que ponto que chega a nossa, de certa forma, falta de conhecimento. E às vezes alguém te faz mal e você vai tomar a ceia, aí você ouve alguém dizer assim, examine-se a si mesmo, se você tem algo contra o seu irmão, vai e reconcilia. Aí fala, peraí, eu não fiz nada, mas aquele irmão está com raiva de mim. Eu não posso tomar a ceia por causa dele. Né? É isso que nós sempre aprendemos, na verdade, né?
Então você tinha que ir lá, chegar no irmão e falar assim, ô irmão, me perdoa em nome do Senhor Jesus. Ele vai olhar e falar, por quê? Ah, você está chateado comigo. Ué, não é? Ficava uma coisa até muito estranha. Aí tinha essa questão de aí a guerra se levanta, a prova se levanta, justamente por ser a semana da ceia. E isso é tudo, é a guerra mental que nós fazemos, né? Porque, como você disse, a guerra já está aí, já se levanta, a prova a gente já passa mesmo, né? O mundo está aí, jaz no maligno, a gente luta para ficar longe dele. Não é o fato de chegar no culto da ceia, que é um momento de, como o Caio disse, né? De nós, desse júbilo, da alegria, porque nós alcançamos a salvação em Cristo através da morte dele. E aí a gente vai e torna isso algo tão pesado que a semana da ceia tem gente que não sai de casa, tem marido que não se deita com a esposa, no verdadeiro sentido mesmo do casamento, por causa da ceia, para se santificar naquela semana. Aí a pessoa vive 360 dias dando coisa em todo mundo, e os últimos 5 dias ele vira um santo, porque ele tem que tomar ceia, e aí entra naquela modo santidade acelerado, né? Turbinado, para poder chegar na ceia e se sentir digno, o que nenhum de nós jamais somos digno de estar diante do Senhor, né? Não há isso em nós, dignidade nossa. É uma atitude muito egoísta nesse pensamento. Porque Exatamente. Você não compreendeu que por mais que você esteja brigado com o teu irmão, o mandamento é amor. Ele é semelhante a ti. Ele está debaixo da mesma aliança. Ele é corpo contigo. Da mesma aliança. Ele é igreja com você. Exatamente. Você toma uma atitude egoísta, que naquela semana ali você está numa tratativa especial, você cria um ambiente tenebroso na tua mente e começa a agir sem perceber, desfavorável ao dia a dia, e você cria esse ambiente insalubre. E o perdão, esse perdão que a pessoa busca ali para tomar ceia, aí eu tô com uma raiva, um exemplo, eu tô com uma raiva do Rick, o Rick e eu, e a gente não tá se entendendo ali. A gente brigou e discutiu. Aí eu falo, não, mas eu tenho que pedir perdão para ele, senão eu não posso tomar ceia. Só que eu preciso pedir perdão, a intenção é ir lá falar perdão para a pessoa ver, e se a pessoa falar, eu te perdoo, você pode tomar ceia, mas o teu perdão, ele é da boca para fora, para você poder participar da ceia, ele tem validade? Ou realmente você está arrependido? Se você tivesse, você não esperar a ceia para você pedir perdão para ele. Você se acertar com o seu irmão. Mas não, chega no momento da ceia, tô brigado com o seu irmão, vou pedir perdão para eu poder tomar. Aí o outro irmão fica de longe também, fica olhando, falando, se ele tomar, eu tomo. Se ele não tomar, aí eu não vou tomar porque ele está chateado. E fica essa picuinha, né? Que acaba agravando muito mais aí, acaba dando mais ênfase em uma obra, vamos lá, do nosso adversário, supostamente dele, né? Que é o fato de você estar com raiva do seu irmão, porque o seu irmão, tomado pelo teu adversário, se levantou contra você para você não tomar a ceia, a ponto de você chegar a pensar esse tipo de coisa. E aí dá muita ênfase a isso, e aí vai tomar a ceia, e na hora de tomar, esquece do sacrifício que foi feito, do sangue que foi derramado, da alegria que tinham quando saíram do Egito, e de nós, por sermos resgatados do pecado, isso cai por terra, fica tudo por trás. É só o perdão para tomar a ceia para diante de uma igreja, eu estou limpo. E tira o peso real da ceia, né? Mas o interessante aí, Anderson, em toda essa situação, você faz tudo isso e você atrai para você mesmo a condenação que você está procurando fugir. Por que nós fazemos isso? Porque é dado uma liberdade. Quem tiver algum problema antes da ceia, quem tiver, vem aqui, reconcilia, etc. Para que você não tome a ceia indignamente, digamos. Mas se eu faço tudo isso, como o Thiago falou, é um sentimento egoísta. Estamos brigados, mas eu preciso tomar a ceia, então eu preciso que você me perdoe para que eu tome a minha Santa Ceia em paz. Então, isto no momento da Santa Ceia, agora, tratando do rito em si, você não está discernindo o corpo do Senhor. E aí, não discernindo o corpo do Senhor, você está bebendo, atraindo para você condenação e juízo. E é por isso que muitos entre vós estão fracos, doentes e dormem. Já estão morrendo, porque não discernem o corpo nunca.
Aconteceu, isso eu Exatamente. posso dizer que aconteceu na minha casa. Uma pessoa teve uma situação muito, mas muito desagradável com o meu pai e passou o ano. No dia da Santa Ceia, aquele irmão foi, chamou meu pai lá fora, reconciliou no dia, naquele momento da liberdade ali. Passou a Santa Ceia, aqui a nossa Santa Ceia já é mais para fim de ano, de novembro para frente. Teve uma outra situação que aquela pessoa afrontou meu pai, meu Deus do céu, várias vezes durante o próximo ano. No dia da Santa Ceia, ele foi lá e reconciliou de novo. Então, eu tenho um ano inteiro para pedir perdão para você. Aí eu vou dizer, o inimigo me prende, ou eu estou certo, né? Eu estou certo, eu não vou pedir perdão. Mas veja bem, irmãos, o que é discernir de fato o corpo do Senhor? Que crentes somos nós, que cristãos somos nós, que evangelho é esse que nós estamos vivendo, que eu só me sinto acusado na semana da Santa Ceia. Desaforei, como o Anderson falou, desaforei todos vocês aqui e não nos falamos mais, mas daqui 4, 5 meses é minha Santa Ceia. Aí eu lembro que eu preciso falar com os meninos, preciso pedir perdão, mas que evangelho é esse? Que Deus só me dá força na semana da Santa Ceia. Ou eu estou indo forçado, ou talvez eu estou indo pedir um perdão sincero para cada um de vocês, porque eu orei e falei, Senhor, me dá força. Mas por que não fiz antes? Uhum. Porque eu briguei agora e esperei 6 meses, só esperei o momento da Santa Ceia. Isto é discernir o corpo do Senhor e saber que nós somos o mesmo corpo e o mesmo pão. Então a gente, não discernindo, a gente busca condenação fazendo errado, achando que é o certo. Às vezes a gente vive, como o Anderson falou muito bem, aí, os 360 dias, né, de uma forma qualquer, e aí busca santidade em 5 dias ali, antecedendo a cerimônia. E esquece que, na verdade, a verdadeira Santa Ceia, na verdade, essa palavra Santa Ceia nem tem na Bíblia, né? Foi colocado lá o título ali antes do texto, mas aquilo dali foi um acréscimo de homens que colocaram Santa Ceia. O Paulo até fala da Ceia do Senhor, mas isso aí é indiferente, é o de menos. Mas, na verdade, a ceia do Senhor, ela é uma ceia diária, né? Não excluindo, é claro, a cerimônia, o dia de ir lá, mas o princípio, ela não deve ser um princípio para se cumprir uma vez anualmente, mas sim é um princípio diário. Porque lá em João capítulo 6, Jesus fala claramente, né? Eu sou o pão que desceu do céu. O pão, o maná que teus pais comeram, vocês falam que é o pão do céu, mas aquilo lá não era o pão do céu, porque todos aqueles que comeram aquele pão lá, o maná, pereceram no deserto, todos morreram. Agora, aquele que comer da minha carne e do meu sangue, esse terá vida em si, esse já passou para a vida eterna, né? Agora, o que é de fato Cristo? Que João fala que é Cristo no seu evangelho, lá no capítulo 1, versículo 14. E o Logos, né? O Logos é o que a palavra, ou o verbo, depende da tradução, se fez carne e habitou entre nós. Né? Então, o que era a palavra se fez carne. E a palavra encarnada, ela disse, eu sou o pão. Então, o pão, de fato, é o que? É a palavra. Se nós comemos a palavra, não é um como que é? Canibalismo, né? Se nós comemos a palavra, que é o Cristo, essa palavra que nós comemos entra em nós e nunca mais sai. Agora, o alimento físico que nós comemos, ele entra em nós e daqui a pouco sai de nós. Por questões espúrias, sai de nós, pelos lugares, né, menos, como que Paulo fala mesmo, a palavra, se lembra? Enfim, ele trata desse assunto aí em Coríntios, acho que capítulo 12, 1 Coríntios 12, lá no final. Então, assim, o que é físico vai entrar, vai sair. No capítulo 6 de 1 Coríntios, Paulo fala também que o alimento foi feito para o ventre, né, para o estômago, mas tanto um quanto o outro vai perecer. Agora, a palavra, que é o Cristo, que nós comemos, essa entra em nós e não sai mais. E o efeito dela também não, né?
Então, quando eu como da palavra, eu me torno, como também o Evangelho de João disse, uma fonte de água viva. Aquele que crer em mim, do seu ventre fluirão rios de água viva. Ele falou isso. É lá em João, no capítulo 7, certo? Então, quando eu como dessa palavra, eu me torno uma fonte dessa palavra. Então, eu me torno uma fonte de quê? Do Cristo. E Cristo é o quê? O pão. Então, a nossa Santa Ceia é uma Santa Ceia diária. É todo dia falar do Cristo, falar da palavra, né? Se alimentar dessa palavra que nós mesmos estamos oferecendo às pessoas. Então, eu hoje procuro viver uma Santa Ceia diária. E é claro, no momento lá que é marcado uma cerimônia, vou lá, participo com alegria. Mas não adianta nada, igual o Rick estava trazendo aí o exemplo do irmão lá com o problema com o seu pai. Não adianta nada eu passar um ano inteiro não vivendo a palavra que eu como, supostamente eu estou comendo uma palavra, né? E depois abrir mão do meu orgulho, da minha soberba, né? Abrir mão da minha jactância, a ignorância, uma vez lá, a véspera ali, as horas de acontecer a cerimônia, passado isso, voltar a praticar tudo o que desagrada a Deus. Então, isso é um erro grave, e é como o texto lá de 1 Coríntios diz, os que tomam para a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, eu vejo assim, que mesmo que a gente vá lá na cerimônia, entre lá para participar, mas eu entre com a preocupação de só comer a minha parte ali, do pedaço de pão, tomar ali uma golada do vinho, e ir embora para casa, e não me atentar à necessidade do meu irmão. Será que ele está comendo o pão? E aí eu digo, tanto físico quanto espiritual. Será que eu estou sendo fonte de água para ele? Será que eu estou sendo fonte do pão, da palavra, que é o Cristo que está dentro de mim e não sai, porque eu comi dele? Então é nesse sentido. Será que eu estou sendo fonte? Será que eu estou me preocupando com o meu irmão, como que está o espiritual dele? E se lá na despensa dele ele tem um alimento para suprir a sua família? Se eu estou indo lá individualmente tomar a minha ceia, sem pensar no coletivo, eu não estou discernindo o corpo do Senhor. E aí eu estou tomando para condenação. Eu enxergo por essa ótica. Então, no quesito espiritual, toda vez que eu estou evangelizando alguém, anunciando a morte de Cristo, ou toda vez que eu estou memorizando esse sofrimento para tentar carregar um pouquinho da cruz que eu tenho hoje, eu estou participando da ceia. Exatamente. E tendo a preocupação, será que o meu irmão entendeu o Evangelho? Será que ele está sendo a palavra na vida dos outros? Eu estou participando da ceia. Ontem a nossa Santa Ceia foi com caldo de mandioca. É igual o batismo, né? O ritual de você tomar banho vem desse ritual de purificação. Então, me chamaram de louco, né? Quando eu falei que toda vez que você toma um banho, você não se sente mais limpo, você não se sente melhor. Quantas vezes você faz algo errado e você sente a necessidade de tomar um banho e parece que aquilo limpa você? Porque não é em si o ato, mas é muito mais espiritual, a tua consciência do ato. Então, tanto o pecado como a regeneração do ser humano começa na mente, começa na consciência. Aquilo que era a lei escrita e que era uma atitude, às vezes verbal, Deus mostra para nós que começa na consciência, começa na nossa mente. Tudo provém daqui, né? Do coração, do sentimento. Já queria aproveitar esse momento aqui, pegando o gancho do que o Caio falou, e que o Thiago falou do batismo também, usando como exemplo. Não que nós desrespeitamos, tá, irmão? Quem ouve aqui, não é que a gente não respeita o ato do batismo, ou que pelo que nós estamos falando, a gente não considera o culto de Santa Ceia. Não é nada disso. Mas o que nós queremos chamar a atenção aqui também é o fato do dogma em si. E a gente tem conversado muito isso nas lives anteriores,
em você dar valor muito mais ao dogma, ao gesto físico, do que ele propriamente representa. O princípio, né? Eu sempre falo do filho de crente, né? Ele é crente porque o pai ensinou, e eu vivi isso. Muito tempo, até depois de batizado, eu fui crente porque meu pai me ensinou, meus pais me ensinaram a isso. Até o momento de encontrar o Senhor dentro da palavra, como dizia Jó, né? Agora eu te conheço. Então, isso se torna corriqueiro, é habitual. Uma vez por ano eu vou tomar Santa Ceia, esse dia eu vou estar mais consagrado, eu conheço pessoas que não saem, não fazem visitas, eu acho que é errado, é um dia de visitar. É justamente o dia de você estar lá fazendo visita para o fraco, para o provado, talvez alguém que não discerniu o corpo. Então, nós colocamos muito peso na cerimônia em si. E é por isso que a gente vai e chora, e desde o hino do silêncio já estamos chorando, e até falando em línguas, mas em forma de pesar, porque nós estamos colocando um peso na cerimônia em si. Mas nós temos o ano todo para lembrar da morte do Senhor. Aquele dia é um dia simbólico em que, como o corpo de Cristo, a igreja se reúne para uma celebração. No nosso caso, é uma celebração anual. Mas enquanto membros do corpo, em que cada um tem a sua aplicação, eu tenho que me lembrar disso todos os dias, como o Caio falou. Então, esse ritual de entristecimento pela morte do Senhor e a alegria pela remissão do pecado, ela também é diária. Então, a gente coloca esse peso. Como a Santa Ceia está marcada para tal dia, parece que o adversário coloca só uns ou 2 ou 3 para trabalhar contra nós. Aí foi anunciado no púlpito, tal dia, Santa Ceia nessa comum. Aí lá no inferno libera hora extra. Agora vai todo mundo, agora vai ser comum, vai ser Santa Ceia na igreja do Caio. Todo mundo fazendo hora extra para o Caio não tomar Santa Ceia, para a esposa dele não tomar ceia. É o peso que a gente põe no rito, mas não tem a verdadeira comunhão, não tem o discernimento do que é o corpo. O grande problema hoje, a gente fez uma reunião aqui em casa, foi top o assunto. Por que o crente é chato? E por que muitos não gostam de crente? E não o cristão em si. Porque um dos frutos do Espírito é alegria, amor e bondade. O cristão, ele tem que ser uma pessoa gostosa de se ouvir, de se conviver. Tem que ser uma pessoa que as pessoas tenham empatia. E seja, esse cara é cristão, mas ele é um amor de pessoa. Ele é amoroso, é gostoso de conversar com ele. Ele sabe ensinar. E por que o crente é chato? Porque o crente é como o fariseu, que faz o prosélito. Ele te apresenta todos os dogmas, todas as doutrinas humanas, as doutrinas da igreja, mas ele não sabe o fundamento da doutrina, o fundamento do ensino. E ele não apresenta o principal, que é Jesus. Porque se você apresentar Jesus para a pessoa, e o Evangelho, que é a boa nova, e o que ele veio fazer, a pessoa que se apaixona por Jesus, ela vai ter sede de entender o Evangelho. E quando ela entender o Evangelho, ela entende o princípio da ceia, o princípio da saudação, o princípio da adoração, o princípio da oração, né? E o grande problema hoje é que a maioria dos nossos irmãos hoje, não digo só da nossa instituição, não sabem o princípio, o por trás das nossas cerimônias e acabam valorizando mais aquilo que é humano do que aquilo que é espiritual. Passa a palavra aí, já falei demais. Deu quase 1h30 de live já. Já mesmo. Rick, Caio? Acrescentar algo? Fala do homem com o cântaro d'água lá. Por que na tradição daquele povo lá só a mulher carregava o balde na cabeça? Por que quando Jesus manda os discípulos ir na cidade e
encontraria um homem carregando um cântaro d'água. E aquele homem levaria ao sobrado, que é onde eles participariam da Páscoa. O Anderson fez um fundamento bonito disso. Quem? O Caio sabe, não sabe? Eu não sei, eu tô aprendendo. Não sei. Ah, Caio. É verdade, tô aprendendo. Conta aí, Caio. Eu vi a visão do Anderson, que eu achei bacana, e vi uma outra referente à cultura. Naquela época, alguns dizem que ele era um servo. E que na tradição, homem nunca carregou cântaro d'água. Sempre foi o papel da mulher. Mas por que o homem? De alguma forma, uma revelação, ou Jesus falou com ele anteriormente, e seria o único maluco na cidade, seria o único diferente carregando um cântaro na água. Então seria mais fácil o acesso para chegar na casa e encontrar a casa. E o homem e as mulheres estavam onde? Preparando certamente a mesa, e o homem levando o cântaro da água para lavar os pés antes do ritual. E Jesus procura homens diferentes, que aonde você entra na cidade, você seja aquele que é diferente. Esse cristão faz o que os outros não fazem. Né? E na cidade, naquele momento lá, tinha um homem carregando um cântaro d'água, sendo que era só o papel da mulher fazer isso. Bonito, entendi. Tá bom, né, Anderson? O povo não fez mais pergunta. É mesmo? Tem pergunta aqui. Oi? Não achei pergunta aqui. Não tem. Eu tô procurando também, não tem pergunta não. Só saudações de irmãos que entraram, saudaram. É bem interessante, né, esse conceito, essa mudança que ele fez, né? Que Jesus fez do ritual da Páscoa para depois a ceia. Hoje a Páscoa que nós conhecemos aqui, que nós não celebramos mais, porque celebramos a ceia, que é lembrar, né, relembrando da morte do Senhor. Essa Páscoa que é conhecida, que é essa Páscoa, oh meu Deus, como é que fala? Comercial, né? Essa Páscoa comercial, onde tem ovos, onde tem um coelhinho e tal. Eu só dei uma passada de vista, talvez, Caio, você, o Thiago ou o Rick saibam algo mais detalhado sobre isso, mas sobre ela ser a referência dela, que no inglês a Páscoa tem dois nomes, né? Um deles é Esther, que seria uma referência a um outro nome que eu não me recordo agora, e também a Astarote, que seria uma deusa, e baseado em cima da crença nessa deusa, seria o fato dessa Páscoa comercial que conhecemos, envolvendo ovos de Páscoa e tudo esse tipo de coisa, que não tem relação alguma com o cristianismo, e acabaram incluindo isso de uma forma que hoje os cristãos comemoram a Páscoa, achando que é um feriado realmente religioso para nós, né? Não sei se vocês já chegaram a ler algo sobre isso. Em alguma... Eu cheguei a ler algo sobre essa deusa aí e sobre os presentes, né, relativo aos ovos que eram pintados. E o Verger, acho que não me lembro o nome agora. É complicado, porque o mundo está de uma tal forma que a maioria dos feriados cristãos viraram objeto de sexualização, de pornografia e muitos assuntos pesados. Aí sexualizam, fazem temas, né? Há uma mistura, né? O Natal, a Páscoa comercial que tem, muitos assuntos aí é bem pesado, né? E muitos não entendendo acham que realmente é um feriado cristão, que está ligado a Jesus, e fazem essa mistura aí, né? Mas é um assunto, pagão, né? Vem dessa deusa que se dava presente, assim como o parabéns, que
cantado, né, o bolo redondo, que também vem de uma tradição pagã, que era um bolo de mel redondo, que ali se acendia a vela. Então, por isso que Paulo nos instrui, né? O ídolo nada é. E o princípio da idolatria, ela parte do nosso coração, do nosso sentimento. Se a gente A for árvore levar, também, né? se a gente for levar ao pé da letra o paganismo e a cultura pagã referente a vários deuses que tem aí, muita coisa do que fazemos hoje, que para nós é natural, nós temos que deixar de fazer e parar de viver. Sim, Inclusive dentro das igrejas. claro. Né? Se tudo que Inclusive a a árvore, gente né, buscar Thiago? o O conhecimento, pinheiro do... pode dizer. Oi, Thiago. Oi, pode falar. Não, pode falar, cara. Tudo hoje que a gente for fazer, se a gente buscássemos, se nós buscássemos as origens, a gente teria que abrir mão de fazer. Até no grupo que a gente está lá junto no WhatsApp, eu já comentei a respeito disso, sobre a origem da gravata. A origem egípcia, com conotação pagã, a respeito de encomendar o morto com aquele nó e tudo mais, era uma pedra que era colocado. Então, tem origem pagã a gravata. Mas hoje nós usamos a gravata, quando alguém coloca um terno aí para ir congregar, com a mente lá no paganismo, no que acontecia no Egito? Não. Né? Então, o que o Thiago aí falou, e eu reafirmo, né? Tudo parte daquilo que está por trás no teu coração, certo? A questão de você desejar saúde a alguém que dá um espirro, né? Na Europa medieval acreditavam que quando a pessoa espirrava, o espírito saía pelo espirro, o espírito da pessoa saía pelo espirro. Quando acontecia isso, a pessoa desejava a saúde no intuito do espírito retornar para dentro da pessoa. Mas e aí? A gente hoje, na nossa cultura aqui, por exemplo, no Brasil, normal, a pessoa espirra, né, saúde, você está com isso na mente, a ideia tua é que o espírito saiu, você está deixando saúde para o espírito voltar para dentro da pessoa? Não. Então a gente tem que partir, hoje se trata mais de educação, né, do que do paganismo. Então a gente tem que tomar cuidado para não embolar o meio de campo aí, e tudo parte do que Paulo falou também, da tua consciência, né? Feliz é aquele que a tua consciência não te acusa, né? Porque você está convicto na tua fé, mas aquele que faz na dúvida, a dúvida não é da fé, e o que é feito na dúvida é pecado. O Marcelo falou que o homem ensina carregava o balde na cabeça. O ritual de purificação, Marcelo. Isso é uma categoria à parte, né? A gente tinha pelo menos 4 seitas judaicas na época de Cristo, que eram vigentes, né? Eram os zelotes, os essênios, os fariseus e os saduceus, cada um com as suas características. Sobre o espirro aí, o Caio. Hã? Marcelo falou aí também. Sobre o espirro aí, o Marcelo falou também. O Marcelão trazendo informações interessantes, ele que né? é bem estudado a respeito da cultura judaica, sabe disso. Ó. Agora, interessante sobre isso que o Caio postou, parece que estamos no WhatsApp, né? O Caio acabou de falar, essa semana eu até comentei isso, acho que foi no grupo do Marcelo, sobre o pecado da consciência não acusar, né? É interessante porque Paulo, ao mesmo tempo que ele fala que não se acusa, mas ele também não deixa a porteira aberta para você fazer o que você bem entender. Pelo contrário, ele fala, eu não me sinto, de nada me acuso, mas também não me sinto justificado. Então eu prossigo buscando a justificação. Ou seja, ao mesmo tempo que você pode fazer porque não te acusa, você não vai também descer ladeira abaixo, porque a minha mente não me acusa. Tem que ter esse peso cristão, né? Até porque tem esse erro de você não fazer, mas o teu irmão vendo, pela tua sabedoria, parece o teu irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, né? Eu acho que isso que você trouxe é 1 Coríntios 4, se eu não me engano é isso, né? 1 Coríntios 4. Como posso, dentro da minha liberdade, ser
julgado pela consciência do meu irmão. Eu acho que isso que o Rick falou, vê se é isso, Rick, eu abri aqui, acho que é 1 Coríntios 4, versículo 3. Todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem que eu tampouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me justifica é o Senhor. É esse texto aqui? Mas aqui eu acho que, acredito que está relacionado não com relação à consciência e idolatria. Eu acredito que isso daí era com relação ao problema que estava tendo na igreja de Corinto, com relação a comparações, né, entre Paulo, Apolo, Cefas e assim por diante. E nisso estava trazendo prejuízo, né? Até Paulo fala que a igreja está se fazendo menino, né? Como meninos, necessitando ainda de leite por conta disso. Não dava para servir a eles alimento sólido. Eu acredito que esse julgamento aí é num outro contexto. Lembrando que toda a comida que sobrava, principalmente a carne, segundo a cultura ali de Corinto, ia para o açougue. E muitos se escandalizavam porque sabia a origem da carne. Porque, de certa forma, alguns participavam de cultos ou de festas que o rei fazia. Sim. E por isso que vem esse ensinamento, né? Comer de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Daí lá no versículo 28, 29, no 29 diz assim, ó. Digo, porém, a consciência, vírgula, não a tua, mas a do outro. Pois, porque há de a minha liberdade, ou seja, se eu tenho uma consciência elevada, logo eu tenho mais liberdade. Porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro. Então tem que ter aquele equilíbrio constante, né? Da minha liberdade e em certas ocasiões e situações, eu não usar dessa liberdade porque o que é mais fraco vai acabar se escandalizando e me julgando também. Sim. Acho que era nesse quesito, né? Esse mesmo alimento que antes era servido em festas pagãs e para idolatria, de certa forma, ia também para a festa que depois participavam da Páscoa. É isso que o Caio quis dizer, né, Caio? Sim, mas o que o Ricardo aí quis dizer, e eu acho importante, é a respeito de limites, né? Tipo assim, Deus é um só, o Senhor é um só, então parte muito da fé, da firmeza naquilo que você de fato acredita, só que você tem que tomar cuidado também, porque tem o outro lado da moeda, que é você tem a mente cauterizada, e jamais nada é pecado para você. Então existe sim, a gente tem que saber aí achar a dosagem, a medida. Mas isso aí vai ser muito individual de cada um, porque vai do muito o que a pessoa conhece da Bíblia, entende da palavra, a fé dela no que está baseada. A gente toda a vida foi ensinado de um jeito, mas não é porque a gente foi ensinado que de fato isso procede, né? Eu acho que vocês sabem também mais do que eu, tem mais tempo aí na congregação, com relação a, por exemplo, você ir num casamento de católicos, né? O quanto que é pregado a respeito de se você ir lá, você está participando da idolatria, né? Se você comer, você está se contaminando, mas isso vai tudo da tua consciência. A Paulo ensina isso. Não é pecado se na tua consciência não é pecado. Só que a gente nunca pode esquecer. E eu vou sair da live aqui frisando esse versículo aqui de 1 Coríntios 8, que Paulo, na verdade, estava tratando a respeito principalmente disso, né, a respeito das coisas sacrificadas. No versículo 1 ele fala, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, né, sabemos que todos temos ciência, que essa ciência no sentido de conhecimento, de você ter a sabedoria, né? Então aqui ele estava falando sobre ídolos e a comida sacrificada, mas o que ele fala? Ó, a ciência, o conhecimento incha, mas o amor é que edifica. Então o que a gente precisa tentar?
Se, por exemplo, eu sei, eu conheço, eu tenho a fé bem embasada nas escrituras, e para eu participar, por exemplo, lá de um banquete, de um casamento, que seja lá num barracão, lá depois da cerimônia católica, para muitos vão acreditar que lá, alguma coisa que eu comer, eu vou estar comendo na idolatria, do algo sacrificado a ídolos. E por mais que na minha consciência, eu não tenho problema nenhum com isso, eu poderia estar comendo tranquilamente. Porém, esse meu conhecimento, ele é um pretexto para eu me inchar, para eu me ensoberbecer. Por isso que Paulo fala, só que esse conhecimento, ele nos incha. Porém, é o amor que edifica. Por isso ele fala que eu devo considerar a falta de conhecimento, né, a falta de instrução dentro da palavra daquele irmão que enxerga isso como pecado, como algo errado. Porque eu, não fazendo caso desse irmão, eu vou ferir a consciência dele. A minha está bem estabelecida, mas a dele não. E eu ferindo a consciência dele, eu posso levar ele a ter a mesma prática, só que se ele praticar o que eu pratiquei lá, comendo do alimento, conscientemente que o ídolo não existe, que não é nada e o Senhor é um só, na cabeça dele pode entrar a dúvida quando ele vai lá e come. E aí eu fiz o meu irmão pecar, porque eu não amei ele e não considerei a ignorância, digamos assim, do conhecimento bíblico dele. Então aí eu preciso me abster por conta da consciência dele. É nesse sentido. E aí, nessa atitude, volta no nosso tema que você não discerniu o corpo do Senhor. Perfeito. Glória a Deus. Caio. Oi? Você falando aí a respeito de casamento católico. Eu não venho de uma família protestante, né? Uhum. Não venho de uma família protestante. Católico e algumas pessoas de matriz africana, enfim, né? Mas não é uma família, não venho de uma família protestante. E as minhas duas irmãs, tanto uma como a outra, se casaram na Igreja Católica. E eu não tinha muito tempo de batizado. Eu tinha muito medo. E eu fiquei, vou ou não vou? Eu fui conversar com o ministério, né? O irmão falou assim, ó, são suas irmãs, vai lá e participa, né? Não cultua, simplesmente vá lá e participe com elas. Corpo presente. Tá bom, foi o conselho. Oi? Corpo presente. Exatamente. Fui, participei, fiquei sentado, fui na igreja, fiquei sentado, não ajoelhei, não levantei, não fiz nada, fiquei lá sentado. E quando acabou, eu falei, vou pra festa ou não vou? E agora? Eu participei aqui, elas já me viram, mas se eu não estiver lá, elas vão ficar chateadas. E na minha cabeça, eu falei, será que eu vou numa pizzaria e janto antes? E assim, porque a minha cabeça estava nessa perturbação. E eu nunca compartilhei isso com ninguém, nem com elas, se elas devem estar vendo a live, vão saber hoje. Né? Nunca compartilhei com ninguém isso. Eu clamei a Deus e na minha cabeça me veio uma luz, né? Do seguinte, pelo menos esse é um pensamento meu, tá? Que me veio. Sacrificado ao ídolo, lá em Atos 15, na Assembleia de Jerusalém, que nós devemos nos abster do que é sacrificado ao ídolo. Que sacrifício que foi feito, aquela refeição, para qual ídolo? Qual animal que foi pego, degolado, em homenagem a um ídolo, para se tornar, de certa forma, um sacrifício a um ídolo. Naquele momento foi isso que me veio. Eu falei, peraí, eu não vi ninguém matando boi e falando no nome de ninguém, eu vou. E aí eu fui, eu acho que eu dei até um prejuízo, porque, né, eu bato firme no cara, eu bato firme. Mas dessa forma, porque como um sacrifício ao ídolo, sacrificar ao ídolo. Em Coríntios havia algumas rituais que utilizavam de sacrifício, assim como outras regiões. Em alguns locais, até eu vi esses dias sobre uma ruína da cidade lá de Gadara, né, onde Jesus atravessou para poder se encontrar com o gadareno que estava lá nos túmulos. Encontraram naquele lugar um local de culto, de fazer sacrifícios a Moloque. Seriam sacrifícios humanos, de crianças. Né? É um sacrifício a ídolo. Então, assim, não qualquer tipo de sacrifício envolve, pelo menos o que eu penso, acho que envolveria sangue derramado, não é? Ou morte. Todo tipo de sacrifício seria isso ou não? E oferta, né? É uma oferta. Uma oferta.
A partir do momento que contratou, elas contrataram os cozinheiros. Inclusive tem irmãos nossos aqui, uma irmã que tem um buffet e ela cozinha para pro casamento católico, sem problema nenhum. Só que tem uma panela que é feita separada. Eu não consigo ver fundamento nessa parte da panela separada, né? Mas, como não houve sacrifício, eu fui, participei, comi com eles. Deus nunca me deixou de me abençoar por isso. Estou vivo até hoje, saudável, feliz. E não chateei as minhas irmãs também. E, de certa forma, através disso, elas nunca podem ter passado na cabeça delas, assim, de nunca vou na igreja dele porque ele desfez, porque isso, porque aquilo. Já congregaram uma hoje, Deus já chamou, ela já serve a Deus na mesma fé e doutrina que nós, a outra ainda não, meus pais ainda não, mas eu não deixei essa impressão, né, e desfiz ali de uma festa, do momento de alegria das minhas irmãs. E não me senti acusado, não me sinto até o dia de hoje. Eu conheço casos de famílias que estão brigadas até hoje. A questão aí, eu estou falando de 10 anos Sim. Por conta disso. Não foi no casamento. Aham. Toma Santa Ceia. Estão brigados porque não foi no casamento e acharam isso o cúmulo, né? Como que você não vai no casamento? Porque instruiu, não vai, porque senão você vai estar em pecado. Né? E aí, o que deu mais prejuízo? Na verdade, ela tem um certo orgulho, né? No fato que você... Na hora que você falou do fato de você se abster de fazer algumas coisas por causa do seu irmão, igual se o teu irmão escandaliza de você comer carne, não coma carne. Né? Eu costumo falar para os meninos, né? Se meu irmão escandaliza de comer carne, eu não chamo ele para churrasco. Né? Acho que é melhor do que eu... Mas, enfim, é uma brincadeira. Não, se teu irmão não escandaliza, não coma carne. No caso de crente hoje, da denominação que servimos a Deus, nos 2 casamentos só tinha eu. Então, acho que nem irmão meu não escandalizou com isso também. Não. Tranquilo. E a carne ali é bem específica. A carne ali em Coríntios é bem específica porque a carne que sobrava, tanto das festas e do ritual, ia para o açougue. É isso mesmo. Sim. Então a gente pode comer salada, né? Maionese. Top demais. Mano, eu vou precisar sair da live. Vai saber que no ritual lá não tem uma covinha, não tem. Vai saber. Estamos perdidos aí. O raminho. Vai saber que não tem um franguinho com farofa ali e, uma saladinha de repolho. Vai saber. Sobrou a saladinha, ninguém quis a salada. Bom, espero vocês aqui em casa. Vejo a hora de um encontro com vocês aqui pessoalmente. Minha casa está de porta aberta. Obrigado. Seria um prazer. Glória a Deus. Tá bom por hoje, né? Tá bom. A bateria tá indo. Então nós vamos encerrar, né? E só para não perder aí o, entre aspas, costume, no final das lives a gente sempre fala alguma coisinha de uma indicação de uma Bíblia, alguma coisa. Hoje eu ia indicar uma Bíblia, mas como nós iniciamos a live falando de Velho Testamento, de Êxodo, de Páscoa, até o Caio, ele frisou um assunto que eu tinha entrado, Caio, que você frisou e foi muito interessante, a respeito dos cálices, né? O Kiddush, o Magid, Birkat Amazon e o Halel, os 4 cálices lá, né? Isso. E como a gente sempre fala a respeito de alguma Bíblia, hoje, no início, para falar de Êxodo, eu não usei a Bíblia tradicional nossa. Eu usei uma Torá, né? Eu tenho aqui uma Torá da editora Sefer. Ela é muito interessante, os irmãos que tiverem interesse. Ela é bilíngue, tá? Hebraico e português. Eu quis comprar uma Torá, que para os irmãos que não souberem, a Torá ela é os 5 primeiros livros, né? Como nós chamamos de Pentateuco, é o Êxodo, o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os 5 primeiros livros, que tem na Bíblia cristã também, na nossa Bíblia, que nós conhecemos. Mas eu escolhi uma Torá porque eu queria comentários rabínicos e não comentários de cristãos sobre o Velho Testamento. Porque os judeus viveram, né? Os israelitas viveram o Velho Testamento. Nós conhecemos por estudá-lo. Eles viveram, tem uma tradição. Então, por isso eu escolhi e comprei uma Torá. E além dessa Torá ter os 5 livros, ela tem 5 Migilot, são outros livros que tem aqui, Esther, Eclesiastes e tal. Tem várias Haftarot, várias bênçãos também. E é muito interessante. Então, quem tiver um maior interesse de adquirir também,
Hoje a indicação fica por conta dela, a Torá. Outro dia falamos de Bíblia novamente. E eu sou apaixonado nisso aqui, Caio. Cara, como que é fantástico. Eu pego o comentário dela e do Pentateuco, e você vê ali, às vezes, alguma coisa, ela traz um sentido diferente daquilo que a gente lê, justamente pelo fato de ser o que eles viveram. Então, O Anderson, oi. a gente tem que parar de trazer essas novidades da obra. Isso aí não é Bíblia, viu? O Caio, semana passada foi essa, ó. A LTT. LTT. Essa Bíblia, eu acho muito o texto dela fantástico. E hoje eu vou eu fazer acho a uma melhor indicação tradução do diferente. grego. Oi? A melhor tradução do grego. É fantástico, eu gostei demais dessa Bíblia. E aí, Eu vou fazer a indicação de um canal do YouTube. manda. Anota aí, Bíblia Ilustrada, do nosso amigo Emerson, tá lá do grupo do Paraná. Verdade. Emerson de Muito Londrina. Gente, eu estou acompanhando aquele canal, é Bíblia top Ilustrada. demais. São videozinhos curtos, vídeos de 5, 6 minutos, é Bíblia Ilustrada. Eu estou recomendando até para os amigos da Escola Bíblica No Infantil. YouTube, né? No YouTube, canal no YouTube, Bíblia Ilustrada. Gente, É bom mesmo. deixa fixado aí, Anderson, o canal depois. É muito bom para quem faz parte da Escola Bíblica. Se você não puder reproduzir um vídeo daquele, pelo menos tira a base para fazer uma aula em cima daquilo. É um canal Cara, excelente. que top, Rick. Demais, demais. Quem puder vai lá assistir. Fala inclusive sobre a Páscoa, a Santa Ceia, expiação substitutiva, conceitos até teológicos. E o irmão Emerson traz aqui para uma fala que a gente entende muito, muito claro. Nossa, que top. Vai ver. Então, vou deixar fixado, vou deixar. Olha o Joel, grande Joel. Ei, Joel. A hora vai chegar, Fixado. Joel. Já. Tá pertinho. Então tá bom. Mano, foi um prazer mesmo. Sempre. Tá mais um pouquinho com vocês aí. Não dá pra gente estar junto fisicamente, né? É meio difícil todo mundo junto, então, graças a Deus que foi criada as redes sociais aí, cara. Pra gente se ajudar. De Laodiceia, né, que o Paulo não viu. Os que não viram meu rosto fisicamente, mas em espírito presentes, né? Verdade. Rapaz, imagina se tem um WhatsApp ou um Instagram naquela época. As lives de Paulo, você tá doido? Top demais, né? Hoje ele teria cancelado, né? O nome do canal, eu vou deixar o irmã Bibiana escrito aí, mas chama Bíblia Ilustrada. Eu vou deixar fixado aí. Então tá bom, maninho. Canal do YouTube. Deus abençoe. Aí do YouTube. Isso. Mais alguma consideração? Rick, Thiago, Caio? Não, tá bom. Dando uma saudação. Eu ainda não almocei, eu vou almoçar. Daqui a pouco eu entro lá no grupo e tem um pessoal aguardando uns posicionamentos lá. Tá pegando fogo no final de semana. O Caio só veio pra lá de enquanto cozinhava o milho que ele roubou, né? Ah, não. Não faço. Tá pegando fogo lá, viu, Caio? É top. Aquele grupo é massa. Dá pra nós ouvir umas 60 horas de áudio aí, fazer uma live sobre as 7 partes aí que tá desfazendo a cabeça de muito crente. Misericórdia. Esse negócio de pré-existência aí. É antigo, é desde Orígenes mesmo, né? Um negócio... Ele só pegou algumas coisas que vem lá. Aí junta mais um... Pega um livrinho de Enoque, um livro de Urântia, joga no meio, faz uma salada, distribui pro povo. Eu li um livro, muito antes dessa revelação aí, eu li um livro que é a Divina Revelação do Céu, acho que é até a Igreja Católica, né? A mulher tem a Divina Revelação do Inferno, que ela foi e ficou, acho que 2 ou 3 dias. Depois ela tem a Divina Revelação do Céu, que ela foi lá para cima. E muitas das coisas que está descrito nesse livro, na Divina Revelação do Céu, está nessas novidades aí. Então, como o Caio falou no grupo, isso é novo só para quem é CCB, né? Quem é de cura já conhecia. Tem muito vídeo no YouTube, cara, de revelação, assim, com milhares de visualizações. Tem. Que condena a irmã que usa esse véu inovador,
irmão que usa barba, que usa calção, cara, estão tudo condenados, estão tudo no inferno, e muita gente acredita, e gosta de Acredita, ixi. testemunho. É um Hollywood, cara, é um negócio... Não, tem pessoas... Tem gente que se mata por causa da revelação. Não teve uma seita lá que um monte de gente se matou de uma vez? Filho, persuasão, o poder de persuasão é terrível. Eu acho que no começo do ano, um pastor lá, desses países pobres aí, fez o povo fazer 60 dias de jejum, cara. Acho que ele matou uns 40 fiéis. Eu vi isso aí. Quem quiser... Ele queria fazer 40 dias de jejum. Ele morreu. O pastor morreu também. É lá na África, né? O pastor morreu e deixou documentação lá, que ressuscitar, né? Depois esperou 3 dias. Teve um que foi até engraçado, que ele se denominava Jesus. Tem um lá que não anda pisando no chão, né? O pessoal vai jogando pano, pega no colo, ele não pode pisar no chão. Um profeta, lá na África. Mas tem um que disse que era a encarnação de Jesus. Aí eu tava vendo esses dias notícia, num site lá, no site evangélico, juntou uns 5 e queria crucificar ele. Já que ele era Jesus. Aí ele pulou fora. Ele deixou de ser Jesus. Pulou fora. É brincadeira. Então tá bom. Deus abençoe a todos aí. Deus abençoe, amém. Deus abençoe. Deus abençoe, Caio, participar. Amém. Entrei meio de supetão. Futuramente a gente se encontra de novo, daqui 5 minutos no grupo do Paraná. Perdoa a intrusão aí também. Top, Caio. Tamo junto, viu? Amém. Só ver o que o Joel falou aqui, ó. Esse dias no Ancião Famoso disse que teve uma revelação que o diabo estava numa carroça cheia de trouxinha de cabelo das irmãs que... Eita, Jesus! Que revelação tem? Meu Deus, ainda fala no culto, né? Marcelão. Deus abençoe, Marcelo. Deus abençoe, Joel. Deus abençoe todos que participaram. Tamo junto. Shalom. Fui. Vou encerrar. Tudo certo. Deus abençoe, Thiago. Bem, Até já. Até. Shalom, shalom.